programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Cicobi Potiguar, orgulho em ser daqui. Seja um cooperado. Acelere sua carreira com a Unifecaf. 84-999345623. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Nem preciso ficar repetindo, porque você sabe que aqui a gente apresenta as experiências de sucesso, pessoas que empreenderam e que se realizaram pessoal e profissionalmente, que muitas vezes conseguiram sair da condição que tinha de dificuldade para uma condição econômico-financeira muito mais confortável. No geral, as pessoas sempre se preocupam, eu quero empreender porque eu quero vencer, eu quero fazer sucesso, eu quero ter mais um dinheirinho extra para poder comprar as coisas que eu gosto, para ter mais conforto, para poder viajar, para poder comprar um automóvel, uma casa própria, enfim. As pessoas empreendem pelas mais diversas razões, mas sempre com o propósito de melhorar a qualidade de vida. Essa é a síntese do programa Empreender. Dessa denominação, empreender quer fazer o seu negócio próprio. E hoje nós vamos conversar sobre empreender. Vamos conversar aqui com Jonadab Freire, do Grupo Radar, que vai dar uma panorâmica para a gente de como ele começou, como ele agia, como ele trabalhava antes das empresas que ele fez. Ele tem 5 empresas. Vai falar um pouquinho da área de atuação dele, como é que ele está hoje, de onde ele saiu e o que ele pensa a respeito de empreender e de construir um futuro diferente para cada um que quer fazer da sua vida uma vida de melhor qualidade. Jonadab, bom dia, satisfação tê-lo conosco aqui. Bom dia, Jenner, bom dia aos telespectadores, o pessoal que nos assiste. Muito obrigado pelo convite, agradeço de coração e estamos aqui para falar com o público e buscar também inspirar as pessoas, contar nossa história, uma trajetória bem árdua, mas considerada de sucesso. Muito obrigado pelo convite. A satisfação é nossa. Quando é que o seu radar voltou-se para empreender? Jenner, eu penso em empreender desde que eu tinha 6, 7 anos de idade. Você pensava em empreender por quê? O que é que você queria da vida? Olha, a condição que nós tínhamos, a nossa condição familiar era uma condição bem precária, na periferia, na cidade de João Câmara. E Antiga Baixa Verde. Antiga Baixa Verde, exato. E a gente tinha muita dificuldade financeira. Sim. Eu sou o mais novo de 7 irmãos, de 7 filhos, e isso eu ficava pensando, o que eu poderia fazer diferente para ajudar a minha família. E daí que veio os primeiros insights para que a gente pudesse buscar algo a mais, algo diferente, em empreender. Quando você começou a empreender, você tinha quantos anos? Quando eu comecei a empreender, eu tinha entre 7 e 8 anos. Você fez o que é que você fazia nesse começo? Vendia picolé no campo, em João Câmara, vendia picolé, dindim no campo de feira, futebol? no campo de futebol. Sim. Isso. E vendia também na feira. Vendia alho também. Meu pai, ele era motorista e ele trabalhava nessa época, ele trabalhava no Ceasa e ele levava uma caixa de alho por semana para mim, para eu vender na feira. E aí, a partir daí você foi, quer dizer, do dindim e do alho, passou para o quê? Isso, do dindim do alho eu passei a trabalhar no empreendimento familiar de um tio meu e comecei a intraempreender, só aprendi esse nome com o passar do tempo, que eu era um intraempreendedor, empreendia dentro do negócio da minha família, mesmo que não era um negócio meu próprio, mas eu trabalhava com aquele afinco como se fosse meu de fato. Sim. A partir daí, você sempre estudou? Olha, sempre... Seus pais lhe orientavam para estudar? Como é que foi isso? Isso. Meu pai, ele por ser caminhoneiro, ele atuava muito fora de casa, mas a minha mãe, ela sempre nos orientou e nos cobrou, cobrou todos os filhos, todos os filhos concluíram o 2º grau, Sim. E alguns conseguiram ter um diploma de nível superior, Eu sou um deles. E a gente sempre foi inclinado, de fato, para o estudo, Minha mãe sempre, ela costumava falar,
né? Só existem dois caminhos para quem faz o que é errado, né? Um é a cadeia e o outro é o cemitério. Então estude, meu filho. Estude para você ser alguém na vida. Então você absorveu bem o conselho de sua mãe. Sim. Quer dizer, o seu sucesso, então, você deve em grande parte a ela, porque foi uma mulher iluminada que encaminhou vocês. Com porque certeza. Você, uma mãe de 7 filhos, com um pai ausente por causa do trabalho, já que seu pai ficava transportando mercadorias, se não fosse ela, vocês provavelmente poderiam ter enveredado no outro estilo de vida, com essas duas alternativas que você aí colocou. Com certeza, Gêner. A minha mãe, de fato, ela é o pilar da casa, certo? É uma mulher muito temente a Deus, é uma mulher que sempre nos apresenta, né, a Deus. Nas suas orações, eu tenho certeza absoluta que todo o sucesso que a gente tem faz parte, sim, das orações da minha mãe, né, dos pedidos dela, do ensinamento dela. Ela, de fato, é um grande exemplo para mim e para todos os meus irmãos, eu tenho certeza disso. Coisa boa. E aí, essa migração sua, depois dessa participação lá no negócio do seu tio, quando é que você migrou para dizer o seguinte, eu já sei o que eu vou fazer e eu vou atuar nessas áreas, e aí chegou lá o Grupo Radar? Bem, em 2021, eu ingressei, em 2021 para 2022, eu ingressei numa transportadora, certo? Do segmento eólico. Lá na nossa região é muito forte hoje, Baixa Verde é conhecida como a terra que treme, né? A terra do abalo, né? Hoje nós somos conhecidos como a terra do vento, né? Então na nossa região houve uma mudança muito forte, né? Devido aos empreendimentos eólicos. E muita gente, de fato, que se inclinava para o empreendedorismo, né, teve as suas oportunidades. Esses empreendimentos, você percebe visualmente a mudança da qualidade de vida da sociedade local? Sim, com certeza, com certeza. Muda... Tem gente que diz, não, porque botaram a eólica ali, mas os impostos são pagos na ponta no consumo da energia e não fica nada lá. E a gente sabe que não é bem assim, porque tem o ISS, tem a obra quando ela é feita, que é um grande investimento, que contrata muita gente e tal. Sim, exatamente. Nas próprias obras, né, hoje a gente participa de todos os empreendimentos eólicos, a Radar participa, e a gente sabe a geração de emprego, né, a questão do ISS, como você falou, a geração de emprego, né, a movimentação dessa renda per capita nos municípios, ela cresce exponencialmente. Então isso gera muito mais movimento para o comerciante, para o vendedor de picolé, né? Para o vendedor de alho. Então serve muito e gera muito movimento financeiro econômico. Sim, aí você em 2021 ingressou numa transportadora, e aí? Exatamente, ingressei nessa transportadora, ela também estava iniciando, né, os seus trabalhos, as suas atividades no segmento eólico e eu me lembro muito bem, Gêner, o que fez de fato eu virar a chave e perceber que aquilo que eu vinha fazendo anteriormente nos meus antigos empregos, né, era intraempreendedorismo. Né? Eu tive uma situação bem delicada de um veículo que estava numa manutenção e com pouco tempo de empresa, um mês, tinha todo o protocolo, né, onde a gente deveria... com quem a gente deveria se comunicar, se reportar sobre as situações. Eu era auxiliar em logística e, por ironia do destino, o dono dessa empresa estava lá na região. E ele percebeu uma situação que não era agradável e me chamou a atenção. E quando ele me chamou a atenção, ele disse para mim, senta na cadeira do dono. A partir de hoje você é o dono da minha empresa aqui, aonde você estiver. E isso virou a chave de imediato. A partir daquele momento, eu comecei a buscar mais entendimento, a entender sobre legislação de trânsito, a entender sobre a nossa área de atuação, que é transportes especiais, né? E comecei a, de fato, abraçar e absorver toda aquela demanda. Né? Quando você saiu da empresa, da transportadora, para abrir o seu negócio? Em 2017. Sim. Então você começou na transportadora em que ano? Você falou 2021, acho que foi 2011. Ah, 2011. Você botou 10 anos à frente sem querer. Isso, 2011. 2011. Aí você ficou lá 6 anos. Fiquei lá 4 anos e meio. Sim. Né? 5 anos, fiquei lá 5 anos. E... Quer dizer, você não apenas trabalhou, você aprendeu
Quer dizer, adquiriu conhecimento sobre logística, sobre transporte, essas coisas todas. Exatamente, exatamente. E aí você passou a abrir o seu negócio. Qual foi a primeira empresa que você criou? A Radar Escolta. Que é uma empresa especializada em quê? A Radar Escolta é o nosso orgulho, né? É uma empresa especializada em escoltar grandes componentes, não necessariamente do setor eólico. Sim. Né? Nós escoltamos grandes componentes. É um trator que está sendo transportado, você faz a Exatamente, escolta. uma embarcação. Agora também nós vamos fazer, nós já fazemos, né? Escolta de grandes componentes, como para adutora. Sim. Né? E essas pás das eólicas, né? Dos geradores, né? Isso, as pás eólicas, esse é o nosso, hoje é o nosso... Quer dizer, esses carrinhos que a gente vê na frente dessas carretas enormes que estão carregando essas pás na BR aqui, uma à frente e outra atrás, são vocês lá. Geralmente somos nós. É o radar funcionando. Exatamente. Então essa foi a primeira empresa. Como é que você descobriu esse segmento? Como é que você chegou e disse, puxa, aqui tem uma oportunidade de negócio? Bem, quando eu trabalhava nessa transportadora, né, era uma transportadora que trabalhava nesse segmento, e eu comecei a ter aquela percepção de enxergar as falhas dos fornecedores, né? Então eu comecei a buscar o que é que eu posso fazer além, né, para que de fato eu siga no meu plano, que eu consiga empreender, não só intraempreender. Então foi aí quando percebendo, né, as falhas que existiam, né, e eu sou uma pessoa que eu gosto de cobrar muito, né, ali de fazer o que de fato é. Cobrar muito no bom sentido, para fazer bem Isso, feito. Para fazer bem feito, exatamente. Então, quando eu percebia que os fornecedores, eles de fato eles não tinham interesse de se engajar naquela missão, eu comecei a enxergar ali uma grande oportunidade de empreender. Sim. Então ali foi aonde tivemos o primeiro passo, o passo inicial. Né? Em 2015 a gente montou, né, a empresa, eu ainda permaneci na transportadora. Passei um ano ali ainda com a transportadora, depois solicitei... Fazendo a transição. Exatamente. Solicitei o meu desligamento, o pessoal ainda me pediu mais um tempo, né, para que eu pudesse treinar mais alguns colaboradores, né, porque eu era a pessoa que passei a realizar toda essa coordenação de transporte a nível nacional, né, não só na minha região. A Radar atua nacionalmente hoje? Hoje a Radar atua nacionalmente. Como é que você faz? A sede é onde? A sede é aqui em Parnamirim, temos também uma filial em João Câmara. E a partir daqui você controla? A partir daqui. Controlamos o Brasil, tudo, né? Nós temos hoje operações em diversos estados, né? Principalmente a nossa principal área de atuação é o Nordeste. Atualmente, agora a partir do segundo semestre, nós vamos atuar no Sudeste, fortemente, e no Norte, né? Mas a gente também já tem atuação há 2 anos que nós atuamos no Sul. Sim. Do país, né, na divisa do Brasil com o Uruguai. Como é que você controla? A tecnologia, de fato, é determinante nisso, né, para que a gente possa controlar os nossos ativos, as nossas frotas, os nossos colaboradores e tudo aquilo que é executado por nós. Vou lhe perguntar detalhe, porque mais na frente como é que funciona, porque nós precisamos fazer um breve intervalo. Vem o comercial e nós voltamos já falando aqui sobre o Grupo Radar. Se liga aí, é rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. No finzinho do bloco anterior, eu estava conversando sobre como é que ele controla essa infraestrutura toda espalhada pelo Brasil, como é que é essa logística. E ele estava explicando exatamente que, como eu falei, através do uso da tecnologia. Mas traduzindo para um bom português, como é que você faz, por exemplo, para fazer uma escolta dessa que está lá no Rio Grande do Sul? Isso. A execução da escolta em si, né, ela se dá através do operador. Eu sei, mas você tem gente em todos os estados, é isso? Tem Nós temos pessoas hoje em 9 estados. 9 estados? 8 estados aqui do Nordeste e temos também no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Bom, o Grupo Radar então começou com essa empresa. Quais são as outras empresas? Hoje nós temos 2 empresas, né, voltadas ao segmento de cargas indivisíveis. O que é que você chama de cargas indivisíveis? Você falou e eu fiquei aqui. Isso, cargas indivisíveis. Vamos lá.
nós obedecemos, né, ao Código de Trânsito, ao CONTRAN, a legislação. Sim. E existe a resolução 1122 do DENIT, né, que ela é quem rege esse transporte. Então, todos os transportes, um carro de passeio, que seja um carro de passeio a um grande componente, né, uma grande composição, é regido pelo CONTRAN. E essa resolução específica, ela determina, né, os limites que são excedentes para que a gente possa atuar. Então, até um certo limite de dimensão, de peso, de altura, né, não precisa do nosso empenho, da nossa escolta. Sim. A partir de certo limite, tem a escolta, aí entra o papel da escolta da carga indivisível, que é a escolta credenciada pela PRF, que é o nosso caso, né? E tem um outro limite, né? A partir desse outro limite, aí entra também a escolta PRF. Por isso que muitas vezes você está na rodovia e vê não só a escolta, né, credenciada, que são os famosos zebrados, né, os veículos zebrados, como também tem, exatamente. Quando a gente está indo aqui para Mossoró, eu não sei agora, mas de vez em quando tem um veículozinho desse na frente, com uma carreta lá na frente carregando uma pá, transportando aquelas pás dos aerogeradores, 30 minutos, 40 minutos atrás ali, comboiando. Ave Maria, uma paciência de Jó. A gente sabe, Jenner, que causa impacto sim à sociedade, né? Mas é muito importante que eu deixe essa mensagem aqui para todos que estão nos assistindo. Para buscar a compreensão. Para que busque a compreensão. Tem problema? As pessoas reagem ou não? Não, né? Olha, tem alguns problemas, né? E o nosso intuito, o intuito da radar escolta em si, é a garantia da segurança viária. Então, se você encontrar com os nossos veículos na rodovia, né? Aqueles veículos, aqueles profissionais, né? Eles estão ali para justamente garantir a segurança viária, a sua segurança viária. Para lhe proteger, portanto exatamente. Não reclame. Exatamente. Porque se deixar aquele caminhãozão livre, o risco de acidente é muito maior. É muito, muito grande. Os profissionais, eles se comunicam via rádio, é importante que a população saiba disso, né? Não são movimentos aleatórios que os profissionais estão ali realizando no trajeto, e eles estão sempre em comunicação, né? Tem sempre um escolta mais à frente, adiantado, justamente verificando a condição desse tráfego, da trafegabilidade dos veículos que vêm em contrafluxo, para alertar o time que está na retaguarda e aí sim poder ou não, né, autorizar uma ultrapassagem com segurança, né, para que seja garantido de fato que seja feito com segurança. Jonadab, quais são as outras empresas que você falou? Nós temos a Radar Resgate, né, que é uma empresa que ela é voltada para o atendimento de urgência e emergência, né? Temos ambulâncias, equipes técnicas, né? Voltado muito também para as obras, né? Para grandes empreendimentos, onde necessitam, né? Mediante a portaria. A gente tem essas equipes, temos também hoje, né? Uma empresa de reboque de veículos, né? Quer dizer, um veículo que quebrou na estrada, se ligar para vocês, vocês rebocam. Quebrou na estrada, né? Veículos, motos, máquinas, nós também transportamos, né? Fazemos esse reboque. Só aqui no estado ou em todos os outros estados? Em todos os estados também. Essa é uma boa dica, porque quem viaja de carro, se tiver algum problema, você tem quem vai buscar, quem tem um reboque, porque isso é um drama. Se o carro quebrar na estrada, você estando longe daqui, como vai fazer? Você não conhece ninguém na região, né? Exatamente, exatamente. E é importante buscar empresas sérias, né? Sim. Comprometidas, para que o problema não se torne maior. Certo. Você já falou, então, 3? Eu falei 4, né? 4. Que são 2 voltadas para o segmento de cargas indivisíveis. Sim. E temos também a Radar Soluções, né? Que é uma empresa voltada para soluções. Soluções no próprio segmento eólico também, onde a gente confecciona, a gente faz a viabilidade geométrica, né, desses trajetos. Pergunta básica, o que danado é isso? Vamos lá. A viabilidade geométrica, Gêner, é escolher o melhor roteiro? É escolher o melhor roteiro, exatamente. Basicamente seria isso, né? Para que esses grandes conjuntos eles trafeguem na rodovia, né, nós fazemos todo um trabalho com muita antecedência, né? Sim. De escolha de rota, de estudo dessa rota, aonde nós podemos passar. Melhores horários. Os melhores horários, os locais onde a nossa equipe pode se alimentar, os locais onde a nossa equipe pode descansar. Então, assim, é feito todo esse estudo com bastante antecedência,
né? E essa empresa também, ela atua na parte de consultoria, onde nós ajustamos, né, fazemos essa consultoria para os nossos clientes para escolher, tomarem as melhores decisões. Medir a dimensão da empresa. Quantos profissionais trabalham na empresa, como é a frota, como são as frotas, melhor dizendo. Só para a gente ter noção assim, do tamanho do negócio. Certo, hoje nós não trabalhamos... Não precisa falar de receita não, que eu não gosto de perguntar não. Certo, hoje nós trabalhamos com frota própria, né? Sempre trabalhamos com frota própria. Nós temos em nossa frota, contando todos os veículos, né, de todas as empresas, nós temos aí 185 veículos e temos também 220 funcionários. A empresa hoje, então, o grupo hoje tem o quê? 8, 9 anos, 7 anos, 8 anos, quantos anos? 2015, né? Nós iniciamos, então vamos fazer 10 anos agora. Então, você se realizou profissionalmente com esse seu negócio? Sim, sim. Qual o impacto que os seus negócios deram dentro da sua família? Um impacto muito positivo, gigantesco, né? Como eu te falei, eu pensava lá atrás em mudar a condição da minha família. Graças a Deus, hoje eu sou realizado e posso dizer, não só mudou a condição da minha família, mas como nós temos mudado a condição de diversas pessoas que trabalham nos nossos empreendimentos, né? Eu fico muito feliz, Gênia, quando eu vou ao supermercado, que eu faço a minha feira. Sim. Né? Junto com a minha esposa, e na hora que a gente está passando no caixa lá pagando, que nós somos seres humanos também, né? Eu digo a ela, é essa e tem mais de 200 também sendo realizadas. Né? Quando a gente compra o material escolar do nosso filho, né? A gente sabe que tem pais também comprando o material escolar dos seus filhos. E isso é muito importante. Mudou não só a minha família. Hoje eu tenho 4 irmãos que trabalham comigo, né? Tem sobrinhos dentro da empresa já intraempreendendo também, sim, primos, e tenho, né, o prazer de ter diversos pais de famílias, né, homens e mulheres que lutam bastante, que trabalham, que batalham nesse dia a dia. Quer dizer, você é o líder de uma empresa que, na verdade, ela não é apenas sua, ela é da família. Exatamente. Como você queria. Seus irmãos moram aqui ou estão lá em Baixa Verde, vamos chamar assim, né? Em Baixa Verde. Hoje todos moram aqui. Todos né? moram aqui. A gente buscou vir para cá em busca de mais oportunidades mesmo, né? Em busca da gente ter mais... Né? Ficar mais perto do centro ter de mais negócios e ao mesmo tempo ter mais oportunidade familiar, né? Isso. Seus irmãos, as famílias de seus irmãos, eles têm esse conceito do empreender, da valorização dos negócios. Essa pauta é muito importante porque a gente vive num país que de vez em quando alguém questiona. Eu acho muito engraçado quando alguém vai e questiona uma empresa ou critica ou se posiciona contra as empresas. E eu, para chamar a atenção ou para ironizar, aí eu fui perguntando, me diga uma experiência no mundo aí em que um país superou a pobreza se ele deixou de investir e de priorizar as indústrias, as empresas de uma forma geral, indústria, comércio, serviço. Não há. Todos os grandes países do mundo, todos os países que enriqueceram, que geraram crescimento econômico forte, todos investiram no mercado na livre iniciativa, incentivaram a livre iniciativa. E aí, para a provocação ser completa, eu começo com o exemplo da China, que pratica um capitalismo de Estado feroz, fortíssimo, e que contraria boa parte dessas pessoas que são contra as empresas, porque elas acham apenas que as empresas estão apenas a serviço dos seus sócios, dos seus donos. E, na verdade, as empresas têm uma função social muito maior, porque gera emprego, gera renda, gera impostos. Enfim, a empresa é uma centralização de oportunidades de emprego e de negócio. E que uma sociedade que tem essas características de geração de negócio, ela se desenvolve. Esse conceito já está nos seus irmãos? Sim, com certeza, né? A gente vê muito isso, né? Ficamos hoje muito deturpada essa visão. É como se o empresário, sinto, é como se o empresário ele fosse de fato um usurpador, né? E sabe por que eu acho isso? Aqui a gente conversando baixinho, ninguém está escutando não. Isso não é fruto da inveja não, porque eu gosto de usar uma expressão que é o seguinte: Deus só diz sim. Se você disser, eu vou fazer e vou me realizar pessoal e profissionalmente, sim. Eu vou vencer, sim. Eu vou fazer um negócio que dá resultado, sim. Se ao contrário você não fizer isso, você vai ficar
com o não que você já tem, com a não realização que você já tem. E, portanto, vai ficar no seu fracasso e esse fracasso vai contagiar a sua posição em relação aos que obtiveram sucesso. Estou certo ou estou errado? Está corretíssimo. Não é por aí? Exatamente. É tão frustrante você ver alguém que é do contra, né? Frustra. A gente busca se blindar em relação a isso, né? Não dá tanto ouvido ao que o opositor de fato fala, porque a gente sabe, nós sabemos quem somos, nós sabemos de onde viemos, sabemos para onde queremos ir. Então, isso não pode nos influenciar. Eu sei muito bem que é estado mental, né? Pobreza ou riqueza é estado mental. E quando a gente determina, né, que vai acontecer, que você vai fazer, que você tem força de vontade, as coisas vão acontecer. Né? Quem quer faz, né? Quem quer faz. Quem não quer, dá desculpa. O nosso tempo voou. Eu queria com você, Jonadab, que você fizesse apenas da sua mensagem para quem está na audiência com a gente e quer empreender. O que é que você poderia dizer a essas pessoas? Você que narrou aqui, que veio de uma situação complexa, familiar, com carência financeira para a família toda, que a família é muito grande e que vocês conseguiram dar o salto. Vocês conseguiram superar a dificuldade. Certo. Sucesso, ele é relativo. Mas o que é que eu posso falar? Só começa. Começa a intraempreender. Se você não tem capital para empreender, para fazer algo que te gere de imediato, se você tem um emprego, se você tem um empregador, começa honrando esse emprego, começa honrando o teu empregador, a tua empresa e se destaca. Eu tenho certeza que se o teu empregador não vê, um fornecedor verá, alguém verá. E aí você vai ter, né, no futuro, pessoas querendo de fato fazer negócio contigo. Então começa, se você não tem condições de empreender hoje, intraempreenda, se destaque que vai chegar, o sucesso chegará até você. É isso aí, concordo com ele, tá dada a dica para você. Jonadab Freire, do Grupo Radar, muitíssimo grato por sua participação aqui no nosso Mundo dos Negócios. Muito obrigado, Gêner. Muito obrigado a todos. A você um excelente fim de semana. Aproveite seu domingo, curta, relaxe, divirta-se, pratique o ócio. A gente precisa se divertir para poder recarregar as energias para a semana seguinte. Excelente semana para você e domingo que vem nós estaremos aqui de volta no programa Mundo dos Negócios, na TV Tropical. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Cicobi Potiguar, orgulho em ser daqui. Seja um cooperado. Acelere sua carreira com a Unifecap. 84 999 34 5623.